Fala aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Me conta aí, não me esconda nada, hein? Tava precisando de um suporte para colocar as bolsas da minha pequenininha. Então nós resolvemos nós duas que nós íamos fazer o suporte. Claro, né, gente? Ela é a bagunceira, então nós vamos ter que arrumar um canto aí para ela organizar a bagunça. Então peguei uma tábua de pinos, eu uso bastante aqui pinos, além dela ser barata, ela dura. Eu tenho vários armários aqui, vários outros utensílios que eu fiz de pinos e estão durando. Então aqui até hoje não me deu trabalho nenhum, graças a Deus. Então eu cortei aí em 4, mais ou menos do tamanho que eu achei que ficaria legal aqui para ela. Ficou um tamanho bom, Como ela ama coração, a gente resolveu fazer de coração. Então eu fiz um esboçozinho ali, fiz um desenho com caneta mesmo no Pinos. O Pinos, se você tratar ele direitinho, ele dura bastante. Até agora que eu tenho, vou fazer 5 anos que eu tô aqui, eu tenho um armário do lado de fora e nunca me deu problema nenhum. Já fiz o guarda-roupa meu, da minha filha, vou até postar. E tá tudo ok. Então eu fiz aí esse esboçozinho, mais ou menos coração aí. Eu também não queria que ficasse certinho, eu queria que ficasse um pouquinho quadrado, meio assim, pra não ficar certinho. Eu não gosto muito das coisas certinho, aqui eu gosto das coisas um pouco mais rústicas. Gosto de madeira mesmo, mais rústico. Então fui cortando aí, pra cortar o coração eu comecei pelo meio. E depois fui fazendo as bordinhas aí com a tico-tico. A tico-tico, se ela tiver bem reguladinha, consegue fazer esse corte aí certinho em pé. Ela é feita para fazer cortes circulares, né? Porém, dá para você fazer esses pequenos cortes em pé aí. Agora minha tico-tico tá meio ruim. Ela tá cortando em ângulo, tá cortando em 45 graus. Eu vou precisar dar uma mexidinha nela aqui. Mas aí tava tudo ok, então eu fui cortando, você vai cortando dos lados, vai cortando até dar tudo certo. Deixei até umas partezinhas quadradas ali que até que eu queria que ficasse assim mesmo. Eu não me importei não, tá? De ficar muito certinho e tal. Aí. Já tinha cortado os outros. É até difícil cortar essas coisinhas pequenas, mas deu certo. E parti pra lixa, né? Eita, bagunceira, tá chegando ali. A lixa, usei a esmerilhadeira. Porém eu tenho uma lixa aqui também. Porém eu também tenho a mão. Já lixei também com a mão. E doía pra caramba, mas ainda assim eu lixava com a mão, né? Porque não tinha as máquinas corretas. Porém aí dá pra lixar como você quiser. Se tiver a esmerilhadeira, vai. Se tiver a lixadeira, vai. Se não, vai com a mão mesmo, só não deixa de fazer. Então eu lixei a parte de cima, deu uma caprichada mais na parte que ficaria pra cima do que a que ficaria para baixo, né? Que ali também ninguém tá vendo, só eu. Apesar de me incomodar um pouco, eu preferi não fazer embaixo porque minha mão realmente já tava doendo. Nesse dia que eu fui fazer esse projetinho com ela, eu já tinha feito vários outros, então já tava bem cansada. Mas dá pra ver aí até na hora de parafusar. Bom, aí eu coloquei em cima, peguei essa madeira aqui, provavelmente eu devo ter achado um lixo algum tempo aí que eu usei. Eu peguei uma cama de estrado na rua e fui guardando aí umas ripas e ficou aí. E aí cortei ali aqueles pedacinhos que sobraram mesmo do coração, eu coloquei para poder fazer um espaçozinho, né? Entre a madeira e o coraçãozinho que é o meu suporte aí no caso. Então eu cortei, coloquei em cima para ver se tava mais ou menos no meio, para não ficar saindo, para ficar mostrando, né? Essa parte aí. E então medi aí para poder colocar o parafuso, né? E o parafuso ia ter que varar dessa partezinha do suporte para o coração e para a ripa aí de madeira, né? Eu tive que pegar um parafuso até relativamente grande aqui para poder caber mesmo, viu? Ajustando. Eu não queria que ficasse tudo certinho também. É tipo, tudo retinho. Eu queria que um ficasse pra cima, outro ficasse um pouquinho mais pra baixo. Também pra ficar um pouquinho mais fácil essa pequinha aí mexer. Então eu peguei um
parafuso ali e fui colocar, gente, meu Deus. Eu sempre quero fazer as coisas um pouco mais rápido, porque eu tenho muita coisa para fazer, então eu quero fazer um pouco mais rápido. Então eu acabei de tentar colocar o parafuso sem fazer antes do pré-furo. Então, ai meu Deus do céu, eu sempre me arrependo disso, porque depois eu tenho que fazer o pré-furo, né? Mas lá vou eu de novo, com a minha pressa, tentar colocar aí o parafuso. O parafuso depois acabou meio que entortando depois que eu fiz isso aí, porque ele era bem comprido mesmo. Eu já estava cansada, né, dos outros projetos que eu também fiz esse dia. E acabei nem conseguindo parafusar aí direito, porque como não tinha feito ainda ali não tinha feito um pré-furo, na verdade, é mais difícil de colocar. Então você tem que empenhar mais força ali. E eu já estava um pouco sem força. Então eu fui fazer o que era certo, né? Fui prender a madeira, fui prender tudo certinho. Aí fui fazer o pré-furo. Então essa é uma dica que eu dou. Não faça isso. Já fala algo no pré-furo e já faça tudo certinho, para depois você não ter que refazer o que você já fez, né? Que eu sei que é assim, porque várias vezes eu já fiz aqui assim e tive que refazer. Eu já sei que o que eu devo fazer antes, né? Fazer o pré-furo, que é bem mais fácil. Mas às vezes eu tô com tanta pressa que eu quero acelerar a situação aí e acabo perdendo tempo, na verdade, acabo perdendo tempo. Mas aí depois que eu fiz os pré-furos, então deu tudo certo. Foi lá, ficou mais fácil para mim parafusar. E olha que essa madeira ela é um pouco mais molinha, né? Mas eu realmente já estava cansada, então eu precisava realmente do pré-furo ali. Eu fiz direitinho os pré-furos. Coloquei os parafusos gigantes. Já tinha colocado aí os 4, tudo certinho. Ficou um espaço bom entre a madeira e o coraçãozinho, né? Pra ela colocar mais bolsa se ela quiser. Aí a gente deu uma pintada ali, mais ou menos, eu e ela, e levamos pro quarto. Só que quando a gente chegou no quarto, a gente deu uma percebida. Eu percebi aí, né? Na verdade, ela foi colocar em outro lugar, mas eu percebi que tava mais ou menos da cor da porta. E a gente não tava querendo muito isso, não. A gente queria que ficasse numa cor diferente da porta. Talvez um tom sobre tom, né? Mas não ficou, olha. Ficou bem assim, no tom da porta mesmo. E aí a gente resolveu, eu e ela, que a gente tinha que pintar novamente. Ia ter que sair daí e pintar novamente. Ela aceitou na hora, porque ela viu que tava tudo da mesma cor, essa sapequinha. Tudo da mesma cor. Ai, não dava, né, gente? Pensei que ia ficar um tom sobre tom, mas não deu certo. Então levamos lá pra fora de novo, colocamos um pouquinho de azul. Não tem problema, porque nessa hora a gente aproveita a companhia da filha. A gente conversa bastante. Tudo que a gente vai fazer aqui, às vezes é tão na correria, né? Tão na correria, que a gente às vezes acaba, né? Esquecendo de ficar com os filhos, de interagir, de conversar. Então eu quis usar esse projeto também para que a gente pudesse conversar, ficar um pouquinho juntas nós duas. E foi isso que eu fiz, né? Ela ficou lá conversando, falando que ela gosta pra caramba de falar. Quem não gosta? Aí ficou batendo um papo com a mamãe, foi pintando ali. Logo depois ela resolveu chamar a vovó para fazer parte do projeto também. Então foi muito bom passar esse tempo com ela. Não só foi algo que, vamos fazer aqui para guardar suas bagunças. Foi muito bom passar esse tempinho aí com ela, fazer ela e minha mamãe. E ela ali, também interagindo as duas. Muito bom, foi muito bom mesmo, gente, esse projetinho.
Façam aí qualquer coisinha que vocês puderem com seus filhos, vai ser muito legal, eles guardam para sempre. E esse aí é o resultado final. Muito lindinho, eu gostei bastante. A gente tirou, na verdade, a bagunça da maçaneta e colocou a bagunça atrás da porta. Sempre assim, né, gente? Casa que mora bastante gente tá sempre cheio de bagunça. E é isso aí mesmo, cheio de vida. E é isso, faz parte, não tem problema nenhum e tá tudo bem. A gente tá aqui pra arrumar essa bagunça. Se não tivesse bagunça, não existiria as pessoas. Se não tivesse casa, não existiria a bagunça. Então eu dou graças a Deus por todo santo dia, por ter um teto, por ter uma cama, por ter minhas filhas, meu marido, minha mãe. Agradeço todos os dias por isso. Olha, vou pedir uma coisa pra você. Deixa o seu like aí, se inscreve nesse canal, me ajuda a engajar aí, porque tô precisando de inscritos pra poder... Ver se eu ganho um dinheirinho, né, gente? Faz parte. Então me ajuda, tá? Se você puder, deixa um like, se inscreve, faça parte aí desse time. Eu tô fazendo bastante coisa, eu faço muito. Faça você mesmo, porque aqui é onde eu moro. É muito difícil a mão de obra para tudo, e quando eu acho, ela é muito cara. Então eu mesma decidi, um belo dia que eu estava aqui, que eu mesma ia colocar a mão na massa, ia começar a fazer tudo na minha própria casa. E é isso que eu tenho feito, tenho transformado aí com pequenas coisinhas que eu faço, o que eu posso transformar, né? O que dá para mim transformar, eu tenho transformado aqui, e Deus tem abençoado. Então eu peço que você curta, compartilhe, deixe o seu like, não dói não. Usa o dedo aí para deixar o like, se inscrever no canal. E Deus te abençoe grandemente, viu? Muito obrigada por ter ficado até aqui. E Deus te abençoe.